Olá, eu sou o Cabelo Tatu. Eu fiz esse vídeo para explicar melhor sobre o poder da mente. Nós estamos em casa por causa do coronavírus e a mídia no geral inunda a mente das pessoas de notícias ruins. Isso faz um grande mal para o nosso estado de espírito e nossa mente. A única forma que nós temos para mudar isso é fazer uma troca de pensamentos e imaginações. Toda vez que vir um pensamento negativo, você troca por um pensamento positivo. Toda vez que vir uma notícia ruim, você troca por uma notícia boa. A mente é como um poço inesgotável de riqueza. Todas as coisas criadas no universo foram criadas primeiro na mente do ser humano. Isso nos faz lembrar de uma passagem bíblica em João 10:30 que diz: Eu e Deus somos um só ser. Ao repetir pensamentos na mente, a mente criará formas correspondentes ao pensamento. Sendo assim, ao pensar em pobreza, a mente criará pobreza. Ao pensar em doença, a mente criará doença. Ao pensar em riqueza, a mente criará riqueza, seja ela monetária, física ou mental. E para explicar melhor sobre isso, eu fiz um gráfico aqui. Esse círculo aqui, ele representa a mente. Porém, a mente do ser humano ela é dividida em duas partes. Mente consciente e mente subconsciente. A mente, essas duas partes, elas agem de formas diferentes. A mente consciente é a mente racional. Ela tem o poder de saber o que é verdade e o que é mentira. Já a mente subconsciente, ela não tem o poder de tomar decisões. Ela reconhece tudo como verdade. Ou seja, quando nós criamos uma imagem mental no nosso pensamento, a mente subconsciente enxerga aquilo como é verdade, como se fosse verdade. E aí nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente envia pensamentos negativos para a mente subconsciente, esses pensamentos ficam armazenados aqui na mente subconsciente, e como ela não tem o poder de tomar decisões, ela enxerga tudo como verdade. E essa mente subconsciente, ela produz formas correspondentes aos nossos pensamentos. Por exemplo, aqui eu fiz aqui o desenho de uma casa, e aqui é o seguinte: quando você deseja uma casa, o ponto de partida para toda a realização é o desejo. Quando você deseja uma casa, cria a imagem mental da casa que você deseja, mas tem que ser uma imagem clara. Você tem que saber a cor da casa, o tamanho da casa, a localização da casa. E ao repetir essa imagem mental da casa no seu subconsciente passa a enxergar como se você já fosse dono da casa que você deseja. E seu subconsciente, ele passa a produzir energias em direção à casa. E ele envia essas energias para a matéria amorfa, que é a matéria inteligente, a matéria criadora de todas as coisas. A mesma matéria que faz uma semente germinar e produzir milhões de frutos. E aí nós devemos tomar cuidado. Aí as pessoas devem estar pensando assim: então, dessa forma a vida fica muito fácil. Basta eu pensar de uma forma positiva que eu vou conseguir tudo aquilo que eu penso. Basta eu pensar em uma casa que eu vou conseguir a casa. Não, isso não é verdade. Ainda bem que não é verdade. Porque se fosse assim, os pensamentos negativos e as imagens negativas também seriam produzidas pelo subconsciente. E a vida das pessoas poderia se tornar uma catástrofe. Então, é o seguinte: a mente sozinha ela não produz, mas ela é um ponto de partida para a realização de tudo aquilo que você deseja. Por exemplo, quando você pensa em uma casa, a mente passa a enxergar aquela casa como se já fosse sua, como verdade, porque mais uma vez ela não tem o poder de tomar decisões. Mas só em pensar a casa, eu vou produzir a casa vai ser minha? Não, lógico que não. Mas quando você junta o desejo, a imagem mental da casa que você produziu no seu subconsciente, ele enxerga como verdade, como se você já fosse dono daquela casa. E aqui vem o ponto-chave: a ação. Quando você toma a ação em direção aos seus pensamentos, ou seja, em direção à casa que você imagina, essa casa será produzida para você. Mesmo que demore um pouco, mas essa casa será produzida. Porém, a ação tem dois caminhos: o caminho correto, que leva em direção à casa, e o caminho errado, que leva em direção ao além.
E aí é que está o ponto-chave. Muitas das pessoas imaginam aquilo que deseja e nunca conseguem aquilo que deseja, porque eles tomam a decisão errada. E muitas das pessoas, principalmente as pessoas bem-sucedidas, elas sabem que ao criar uma imagem mental no subconsciente, ele coloca as energias para trabalhar a favor daquela casa. E tomando a ação no caminho correto, será impossível aquela casa não ser sua, mesmo que demora, mas ela será sua. E aí nós lembramos de uma passagem bíblica em Hebreus 11:1, que diz: a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que ainda não se vê. Diferente da frase de São Tomé, onde as pessoas dizem: temos que ver para crer. A frase certa seria: temos que crer para ver. Fica aí a reflexão. Um abraço e até mais.